Olá, aluno. Seja bem-vindo. Mais uma aula. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Geografia e vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos. Nossa, aí já está chegando a etapa final. E, claro, pegando o gancho da aula que nós tínhamos falado sobre a questão de globalização, industrialização, revolução industrial, hoje nós vamos trabalhar como foi o processo de industrialização no território brasileiro, né? Falar dessa industrialização, principalmente, né, pegando o contexto aqui, Brasil, que a gente sabe que a industrialização, tanto no Brasil como em outros países chamados, classificados como subdesenvolvidos, nós tivemos uma industrialização muito tardia. Então, ela chegou aí logo no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, com o início da Segunda Guerra Mundial. Então, você teve esse processo de industrialização, no caso, nesses países, e aqui o nosso foco vai ser a industrialização brasileira. Como é que foi esse processo? Quando começou? Então, aqui eu vou colocar o processo de evolução dessa industrialização, porque a gente conhece hoje, que muitos de vocês conhecem a industrialização do Brasil hoje, atual. Mas como chegou nesse ponto, né, desse crescimento, dessa importância do Brasil para o mundo? Vejam, ou seja, que o Brasil até então, lá no período antes da Primeira Guerra Mundial, né, você ainda era um Brasil muito ainda agroexportador, né, um Brasil ainda muito precário, muito pouca indústria ainda na época. Então, a partir desse processo, nós vamos conhecer como é que foram esses investimentos na indústria, como é que chegou as indústrias, como é que chegou esses primeiros investimentos para esse crescimento chamado urbano industrial do Brasil. Então, o que nós iremos trabalhar hoje na aula, né? Então, num percorrer de maneira breve, claro, porque você tem inúmeras informações, mas aqui nós vamos trazer algumas informações sobre esse processo, tá? Então, sobre as políticas que o Brasil adotou, que os governos ao longo do tempo adotaram, tá? No caso, para o surgimento da indústria em 1930, então você tem aí o início dessa indústria, vamos dizer assim, as grandes indústrias já chegando no Brasil a partir da década de 30, tá? E analisar a dinâmica da estrutura recente da indústria brasileira, como é que está hoje, é organizada essa indústria hoje no país, e o processo de desindustrialização, tá? Você fala assim, mas o que seria esse termo desindustrializar? Ou seja, nós estamos deixando de ter indústrias? Não, não é nesse sentido. Então nós vamos entender o porquê que nós estamos tendo um período no Brasil de desindustrialização agora no pleno século XXI. Então vamos lá, vamos introduzir o assunto, né? O que vamos falar desse processo da indústria brasileira. Então, o processo de industrialização brasileira é considerado tardio, como eu coloquei lá no início da aula, ou seja, esse processo de industrialização, se comparado aos países europeus, os Estados Unidos, japoneses, a gente está muito tarde, porque eles lá começaram a todo vapor no século XVIII, e se estendeu para o século XIX, eles já tinham um potencial muito grande de indústrias, as indústrias já tinham se espalhado praticamente por todas as regiões europeias, né, das costas americanas e tanto também lá do Japão, ok? E nós já chegamos aqui um processo mais tarde, tá? E, então, tanto, né, se a gente comparar, né, chegou de forma muito tardia. E foi somente na terceira fase da industrialização do Brasil que o governo e a classe burguesa começaram a fazer os maciços investimentos no setor. Então você já tem aí os primeiros focos de indústria chegando, e aí os governos ao longo dos seus mandatos foram fazendo grandes investimentos aí para poder fazer expansão dessa indústria no Brasil e colocar o Brasil aí no patamar, no hall, vamos dizer assim, dos países industrializados de grande importância mundial e automaticamente ser inserida aí no processo de globalização. Tá? Então, melhoraram, né, o setor de transporte, energia, que era muito precário, os maquinários, né, os maquinários aí com tecnologias mais avançadas. Tá? Então, você aí justamente com esse objetivo, né, colocar o Brasil de forma competitiva. O Brasil precisava entrar aí competitivo no mundo globalizado para poder não ficar de fora. Ou seja, ele participar desse processo junto aí na globalização, que já estava cada vez mais aldeia global, os países começando a se relacionar cada vez mais, o Brasil precisava de entrar nisso também. Então, por isso que os governos tiveram que fazer grandes investimentos em grandes áreas da indústria para poder trazer mais indústria para o país e automaticamente o Brasil ser conhecido mundialmente. E ao se industrializar, o que ocorreu somente, né, na década de 30, a indústria encontrava-se concentrada na região sudeste.
Então, a gente vê hoje que a região, né, até então na época, a região sudeste, pegando aqui Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, até que o Espírito Santo ainda não tinha esse grande poder, né, apesar de ser um estado da região sudeste, o Espírito Santo ficou um pouco de fora, né, no início desse processo de industrialização. Vamos focar principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que foram os dois estados que receberam grandes maciços de investimento, tá? Mas só que, como essa industrialização ela precisava de novos lugares, competitividade, então por isso que a gente fala do processo de desindustrializar. O que seria isso? Descentralizar a indústria, sair da região sudeste e começar a ocupar as outras regiões do Brasil, para não criar essas desigualdades regionais. Então você tinha o Nordeste ainda com pouca indústria, você tinha o Sul também e muito concentrado no Sudeste. Então você já começa a descentralizar essa indústria a partir da década de 70. Então as indústrias já começam a se espalhar pelo território brasileiro, já começam a invadir o interior, as cidades médias, médios portes, já começam a receber essas indústrias. Então você vai ter uma competitividade entre estados, competitividade entre municípios, então eles já começam a se competir para justamente receber essa indústria, ter estímulos e automaticamente mão de obra para aqueles moradores daquela região e daquele estado. Porém, nós temos aqui a evolução de como foi esse processo da indústria brasileira. Como é que foi esse processo, tá? Então, nós tivemos o chamada pré-industrialização. Ou seja, o Brasil até então ele não tinha esse poderio industrial ainda. Então, era o Brasil ainda primário exportador. O Brasil cultivava, né, inúmeras aí, né, tinha grandes áreas de produção de matéria-prima, né, no caso aí primárias, vamos dizer assim, tá? E aí o Brasil já começa a mudar esse patamar, de não ficar somente o fornecedor de matéria-prima, né, o exportador de matéria-prima, mas também que essas matérias-primas ficassem dentro do país, e que justamente para beneficiar o próprio país. Então você tem aí o período de pré-industrialização. Porque na época, né, o Brasil tinha uma importância econômica, no caso agroexportador, principalmente de cana-de-açúcar, algodão. Nós tivemos aqui, né, na região de Minas Gerais, Goiás, na questão do ouro, a borracha e o café, que foram as atividades aí que moveram o país, que ajudaram a construir o Brasil ao longo desse período pré-industrial, tá? E aí tais atividades se encontravam dispersas no espaço, conforme eu mostro aqui o mapa. É como se eles falassem, né, que chamada economia de arquipélago, porque essas atividades primárias elas estavam espalhadas pelo território, mas elas não se integravam. Então você tinha aí inúmeros, né, ouro, diamante, fumo, algodão, muito espalhado pelo território, justamente pela grande extensão territorial do Brasil. Então você tinha essas ilhas, vamos dizer assim, de atividades primárias, e elas não se interligavam. Então isso era um problema, um dificultador muito para o desenvolvimento econômico do Brasil. Então porque você tinha poucas estradas, não tinha muitas, né, as rodovias, chamadas grandes rodovias, você não tinha para a época. As estradas de ferro se concentravam muito só na região sudeste, então você não tinha os trens que ligavam a região norte, o nordeste, o centro-oeste ainda muito precário. Então, ou seja, as hidrovias também pouco utilizadas. Então, quer dizer, você tinha essas produções na época agrícolas e aí, tá, que não tinham interligação. Então, isso era um problema, um dificultador muito grande para o desenvolvimento do país. Então, precisava de integrar essas economias e colocar o Brasil na importância industrial aí a partir da década de 30. Quando começou o impulso, né, assim, vamos dizer, aquele impulso industrial, que você já tem aqueles primeiros, né, aquelas primeiras indústrias já chegando no Brasil, tá? Por quê? Com a crise do modelo agrário exportador, né, principalmente aí de 1929, tá? Você teve aí mundialmente, né, essa crise desse ano, né, desse ano de 1929, isso sentiu no Brasil automaticamente, então, nesse sentido, precisava de fazer investimentos na indústria para poder o Brasil se reerguer, tá? Então, estimulou a necessidade de produção de bens de consumo no país, né, tanto duráveis, não duráveis, precisava de fazer esses estímulos, tá? Por conta da redução drástica das importações. Então, com essa crise que você teve em 29, foi necessário aí você reduzir, né, as importações, porque os países estavam em crise,
por causa, né, dessa queda, dessa questão da Bolsa de Valores da época, tá? Então as importações diminuíram e isso o Brasil sentiu muito. Então o Brasil precisava de mudar esse patamar para não sentir tanto essa crise mais nos anos futuros, tá? A concentração de riqueza na região sudeste, principalmente como citado Rio e São Paulo, tá? Fez com que haja também uma concentração de indústrias na região, destacando-se como pioneira na industrialização nacional. Então, São Paulo e Rio foram os primeiros estados a receber aí as indústrias para começar a fazer o desenvolvimento econômico do país, tá? Então, por isso que precisava de fazer essa mudança econômica para poder o Brasil se desenvolver de fato. O primeiro governo que nós tivemos com que adotou as primeiras medidas para poder a indústria começar a, de fato, a se expandir pelo território, tá? E tornar importante, foi o governo de Getúlio Vargas entre 30 e 45. Então, Vargas aí adota as medidas fiscais, cambiais, que caracterizam uma política industrial voltada para a produção de mercadorias que até então eram importadas. Então, ele já começa a fazer a produção de forma interna, para diminuir ao máximo essas importações e automaticamente o Brasil não perder. Então, ou seja, fazer essa produção, né, fazer as medidas fáceis de forma que não ficasse tão pesado para a indústria e fazer uma produção interna. E aí esses produtos circularem internamente no Brasil e ficar evitando de forma trazer alguns produtos de fora. Além disso, ele trouxe para o interior, né, principalmente para o interior do estado do Rio de Janeiro, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, ela tinha uma produção de aço, justamente aproveitando a matéria-prima que se tem no Brasil, né? Ou seja, aí o alumínio, o ferro, ou seja, para trazer essa produção e automaticamente exportar esse produto. Então, o Brasil entra aí na importância também mundial, porque já começa a exportar. Até então, tem a produção interna, de consumo interno, e você também já começa a exportar esses produtos, aí no caso o aço aqui. Além disso, em 42, ele também cria a empresa Vale do Rio Doce, que também já aproveita os minerais muito ricos em grande quantidade aqui no território. Então, ele já cria também a Companhia Vale do Rio Doce para também estimular essa produção também, tá? O segundo governo dele também, ele já começa também a dar continuidade ao estímulo dessa indústria. Então, ele já começa a investir nos sistemas de transporte, que precisava. O país precisava de se comunicar com mais facilidade, então o Brasil já estava crescendo, a indústria expandindo, as exportações cada vez, né, uma exigência cada vez maior, o Brasil entrando no mundo globalizado, e aí ele precisava de fazer investimentos no transporte, energia elétrica, o petróleo, que aí começa a ser aí o recurso energético muito utilizado, mais utilizado no mundo até então, né, que a indústria utiliza, automóveis utiliza, então ele precisava aí fazer investimentos aí, grandes investimentos maciços, grande quantidade de dinheiro aí, para poder aumentar cada vez mais. Restringiu a importação de bens de consumo, porque já o Brasil já conseguia produzir esses bens de consumo, né? No caso uma geladeira, uma televisão, um automóvel, já conseguia fazer essa produção interna, então ele não precisava mais de importar tanto esses bens de consumo mais. Durante o seu segundo governo, ele criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, justamente para ajudar nesse processo dos empréstimos, né? Com valores ali para poder estimular essa indústria e a economia do Brasil. Criou em 53 a Petrobras e sistematizou, né? No caso, como você tem aí, a indústria já começa a receber uma grande quantidade de mão de obra, então ele precisava de trabalhar as questões das leis trabalhistas, e começar a sistematizar, organizar, para poder justamente absorver essa mão de obra que já começava a participar muito da atividade industrial no Brasil, tá? Então, ele já começava a precisar de fazer trabalhar e organizar esse trabalhador, essa mão de obra, ok? Outro governo também que nós tivemos foi de Juscelino Kubitschek, tá? Que ele também dá essa continuidade nesse processo, que até então o Vargas já tinha investido, então o Juscelino Kubitschek dá a continuidade nesse processo, ok? E um dos planos, né, vamos dizer, os planos audaciosos de JK foi o plano de metas, que foi os investimentos estatais em obras de infraestrutura, então um plano audacioso aí por causa do Estado investir bastante na infraestrutura. Também organizou o espaço industrial por meio da internacionalização da economia, então ele vai dar essa continuidade ainda mais em relação ao governo anterior,
tá? Ele também criou, aí tiveram aí, os setores que tiveram grande destaque no governo JK, foi o automobilístico, químico, farmacêutico, de eletrodoméstico, a produção de bens de consumo duráveis, né? Então ele tinha o seu chamado famoso slogan, né? Os 50 anos em 5, tá? Que marcou o período em questão, no caso aqui onde foram edificadas altas taxas de crescimento econômico. Então, o JK também era muito audacioso nesse sentido aí, para poder a economia do Brasil crescer de fato em pouco tempo, fazer um trabalho com tempo, né, vamos dizer, o seu famoso slogan para poder esse crescimento rápido do Brasil, ok? Entramos no período dos governos militares também, que também de uma certa forma contribuiu, tá? Mas aí teve os processos de crises econômicas para a época. Então você tem um Plano Nacional de Desenvolvimento, né, que é o FMI, empréstimos, aí já começa, como o Brasil já entrou no patamar e precisava de mais investimentos, já começou a pegar os empréstimos no FMI, e aí já cria essa dívida, que foi um problema sério para a época, tá? E aí nós tivemos aí durante 68 e 73 o chamado milagre econômico, ok? Quando o Brasil apresentou exorbitantes taxas de crescimento econômico acima de 10% ao ano. Então, esses empréstimos fez com que o Brasil desse um crescimento, um salto de crescimento econômico para a época, tá? Mas, ao mesmo tempo, na década de 80, também nós tivemos a chamada década perdida, tá? Que o Brasil, nesse período, vivenciou os maiores índices de inflação, com constantes correções monetárias diárias, retração das atividades industriais. Então, já tivemos uma perda aí significativa na questão econômica e industrial para o Brasil. Chegamos na década de 90, tá? Aí você já começa a ter o termo privatização, já começa a surgir e começa já a ser implementado, ou seja, as empresas aí privadas já começam a comprar as empresas, algumas empresas até então estatais, e aí ela já começa o processo de privatização, tá? Caso bancos, empresas de telefonia, a CSN, a Vale do Rio Doce, então já começam a serem privatizadas, já se tornam empresas privadas, ok? E o Brasil se abriu às importações e aos investimentos estrangeiros em detrimento de uma política industrial nacional. Então agora o Brasil retoma o processo já novamente por causa dessas questões de crise econômica que vivenciamos. O Brasil precisava retomar o processo de importações novamente para poder entrar no eixo. Outra questão, nós tínhamos a guerra fiscal, competição entre os estados e municípios, por isso que eu falo da desindustrialização, essa descentralização, os municípios já começam a se competir para receber as indústrias, porque precisavam absorver essa mão de obra local. E outra questão, né, essa flexibilização das leis trabalhistas, abertura para o mercado nacional, e assim sucessivamente, para poder reorganizar novamente a indústria, né, brasileira. Atualmente, você tem um forte desenvolvimento industrial, tá? Então, nós temos aí também investimento no capital externo, ok? Não podemos deixar de comentar sobre as multinacionais ou as chamadas transnacionais, né? Os setores farmacêutico, automobilístico, eletrônico, energético, têxtil, alimentício aí, né? São aí o agroindustrial hoje, né? Hoje o Brasil se destaca pela sua produção agroindustrial muito forte no mundo hoje. O Brasil tem uma produção agroindustrial fortíssima aí também, de grandes investimentos no setor. A parceria dos público-privado, um deles, exemplo, nós temos aqui a rodovia Fernão Dias, que você tem aí até então, era uma rodovia estatal, agora já é uma rodovia privatizada, e a desconcentração industrial. Então você tem as indústrias já espalhando pelo território brasileiro, então ela já não está concentrada mais, tanto nem em São Paulo, nem mais Rio de Janeiro mais. Então a industrialização, vale destacar, que ocorreu a nível nacional, uma vez que o Sudeste foi a região aí que mais recebeu as primeiras indústrias, né, e que mais aí teve os grandes investimentos, tá? O Estado também exerceu grande relevância nesse sentido, tá? Ou seja, os governos estaduais aí, dos governos do Estado, no caso o território brasileiro, né, investiu aí, levados investimentos na indústria, tá? Portos, rodovias, energia elétrica, para justamente fazer com que essa indústria se espalhasse de forma mais rápida. A inserção de várias empresas industrializadas de outros países, né, chegando no Brasil. E o Brasil, né, definitivamente, ele ingressa aí na industrialização mundial, participa de uma forma ativa, ok? E aí o Brasil deixa de ser aquele país agroexportador para se tornar um estado industrial e cada vez mais urbano.
Então, mais uma vez, a gente finaliza por aqui. Agradeço a sua participação e aguardo você até a próxima.